Viver Bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, ao nosso Viver Bem. Você que está acompanhando o nosso programa hoje na tela da SIC TV, é um tema bastante importante: diabetes. Você sabia que 9% da população brasileira tem o diabetes? São 14 milhões de diabéticos no Brasil, um número assustador e que infelizmente vem crescendo. Por isso hoje eu recebo a doutora Estela Carvalho, ela que é endocrinologista, vai explicar tudo pra gente, né, sobre esta doença que assusta, né, doutora? Muito bom dia, prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Bom dia, Renata, o prazer é meu. E é importante, né, doutora, a gente esclarecer tudo isso, porque o número vem crescendo, apesar da facilidade do acesso à informação, de discutirmos sempre este tema. Inclusive, em novembro tem uma relação até com a própria diabetes, né? O Dia Mundial do Diabetes é agora, dia 14 de novembro, e é onde a gente aumenta os trabalhos na prevenção, diagnóstico precoce do diabetes, educação em diabetes. Certo, doutora. E o que seria, então, o diabetes? Então, o diabetes é uma doença crônica que está relacionada à produção insuficiente ou então à ação insuficiente da insulina no organismo. Então, essa ação insuficiente ou a ausência da insulina vai resultar em hiperglicemia, que é o açúcar alto no sangue. Certo, doutora, a gente montou uma espécie de um laboratório, olha só que bacana, para a gente explicar para o pessoal de casa, na prática, o que seria essa alteração, como é que funciona, né? Para a gente é um pouco difícil associar. A senhora mostra para a gente, então, um pouco do que é o diabetes, como é que seria essa ação do corpo. Tudo bem. Então, vamos mostrar primeiro quem que produz a insulina, né? É o pâncreas. Na verdade, é um órgão que fica localizado aqui, ó, por trás do estômago, esse que está esquematizado em laranjinha, tá? E o pâncreas, ele produz insulina, né? A insulina, ela não age diretamente no açúcar, mas ele vai agir na célula do organismo e vai sensibilizar essa célula à entrada de glicose, né? A glicose é a nossa principal fonte de energia, então a gente precisa da glicose e ela tem que entrar na célula através da sensibilização da insulina. Quando a gente não tem uma quantidade suficiente de insulina no organismo, o que é que vai acontecer com o açúcar? Ele vai se acumular no sangue. Então, eu vou tentar mostrar mais ou menos um esquema como é que seria. Então, no indivíduo que produz insulina adequadamente, aqui é como se fosse, eu estou tentando esquematizar a circulação sanguínea dele, né? Então, ele tem uma quantidade suficiente de insulina. O que é que vai acontecer? Essa quantidade de insulina, ela vai como se fosse cobrir o excesso de açúcar, né? Já no indivíduo que produz inadequadamente, produz baixas quantidades de insulina, o que é que vai acontecer? Essa quantidade não vai ser suficiente para cobrir o açúcar no sangue, tá? Isso é só para esquematizar, mas como eu falei, não é uma ação direta da insulina no açúcar. Na prática, só para ver se de repente o pessoal de casa entendeu como eu. A gente consome determinados alimentos, não só aqueles, só os doces. A pessoa que tem o diabetes, o açúcar para ele ir para o sangue, ele precisa da insulina para como se fosse dissolver tudo isso. Isso, na verdade, o açúcar precisa estar onde? Precisa entrar na célula, né? Para ela funcionar. Para ele não acumular no sangue. Para ele não acumular no sangue. Então, quando a gente não produz uma quantidade suficiente de insulina, esse açúcar, ele não vai entrar adequadamente na célula e vai ficar se acumulando no sangue, podendo causar sérios distúrbios. Quem faz todo o trabalho pesado, então, é a insulina. Exatamente. A distribuição correta do açúcar é a insulina. E o diabético, ele tem uma deficiência nessa produção da insulina. Isso, ele pode ter uma deficiência na produção, ele simplesmente pode não produzir, ou então ele produz, mas ela não consegue agir.
Certo, doutora. Vamos sentar novamente, doutora. E no corpo, qual seria essa influência? O que isso acaba provocando no corpo do diabético? Tá. O açúcar alto em excesso ao longo dos anos, ele pode causar danos, lesões aos nossos tecidos, né, às nossas células. Então, pode levar a longo prazo a cegueira, amputações, insuficiência renal levando à hemodiálise, aumenta o risco de problemas coronarianos, que são o infarto, né, a angina, a doenças cerebrovasculares, como o AVC, né? E também a curto prazo, uma elevação muito intensa do açúcar em um período curto de tempo também pode levar a estados de emergência, como a cetoacidose diabética, que é uma complicação grave que precisa ser tratada inclusive em UTI e pode levar inclusive até a óbito se não cuidado, se não prevenido. São vários tipos de diabetes? São vários tipos de diabetes, mas a gente tem 3 principais tipos, que é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, que é o que a gente mais fala, que é mais prevalente na população, que ocorre numa maior frequência. Todos os 3 hoje já temos programas no SUS para atender essas pessoas. Isso. O SUS, em tese, ele é capaz de atender todos esses tipos de diabetes. Mas a gente conhece as deficiências, né? Que é de deficiência de recursos humanos, para um próprio agendamento. Então, realmente um número que assusta e acaba preocupando, né? Por essa carência da nossa saúde pública. Agora, doutora, vou convidar a senhora novamente aqui para se levantar, para a gente ir ao plasma, para mostrarmos, então, um pouco dos fatores de risco. Certo. Né? Afinal, o cuidado, o controle é importante porque oferece fatores de risco. Tá. Vamos começar, então, a mostrar aqui? Tá. Eu queria que... Tá, primeiro eu queria falar o seguinte, fatores de risco. A gente fala em fator de risco para o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é aquele que é adquirido geralmente na idade adulta, né? Por hábitos, que daqui a pouco a gente explica, né? Não nascemos com diabetes tipo 2. Não nascemos com diabetes tipo 2. Ela vai ser adquirida ao longo do tempo e está principalmente relacionado com a obesidade. Lembra que eu falei que o diabetes podia ser resultado da ação deficiente da insulina? Então, mesmo indivíduos tendo insulina, ela não consegue agir. O principal vilão nesse mecanismo é o excesso de peso. Então, a obesidade é que faz a insulina não conseguir agir na célula. Mas não são apenas as pessoas que estão acima do peso, né? Que desenvolvem diabetes. Mas já a gente fala sobre isso, doutora. Quero saber se tem diagnóstico de pré-diabetes, uma diminuição da tolerância à glicose ou glicose de jejum alterada. O que significa tudo isso? Isso é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. O normal da nossa glicemia é até 99. Então, acima de 99, a gente já chama de glicemia de jejum alterada. E diminuição da tolerância à glicose, a gente consegue descobrir no paciente, se ele tem, através de um teste. A gente oferece via oral uma solução contendo açúcar e depois vai ser feita novamente a dosagem desse paciente, da glicemia, para ver se ele consegue processar, entre aspas, esse açúcar e deixar ela num nível normal. Então, é possível a gente saber, consultar um médico e saber se poderemos desenvolver a diabetes? Sim, sim. A gente tem que, inclusive, como o diabetes tipo 2, na grande maioria dos casos, ele demora a ser diagnosticado por ser silencioso. Então, assim, na verdade, 50% pelo menos da população diabética tipo 2 demora de 4 a 7 anos para descobrir que é diabético. Então, a gente sabendo, conhecendo quais são os fatores de risco, o paciente tem uma condição maior de procurar, né, sabendo que ele tem um fator de risco, procurar um atendimento médico para poder fazer essa triagem, para poder saber se ele é diabético. Qual é a relação do diabetes com a pressão alta? O paciente que tem pressão alta, ele tem risco de desenvolver diabetes, porque está mais concentrado nessa população também, né? Isso tem uma grande relação. Muitos hipertensos, eles também são diabéticos. Então, se você é hipertenso, se você tem pressão alta, você precisa saber como é que está a sua glicemia. Certo. Olha só, tem colesterol alto ou alterações na taxa de triglicerídeos no sangue? Isso, a gente chama esse problema de dislipidemias. Então, pessoas que têm dislipidemia também têm risco de desenvolver diabetes.
também tem relação. Na verdade, é o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Pressão alta, alteração dos lipídios do sangue, aumento da circunferência abdominal, né? Que é a obesidade central. Então, o diabetes está muito relacionado com a síndrome metabólica. Como a senhora já disse, estar acima do peso, principalmente se a gordura estiver concentrada em volta da cintura, aquela famosa Exato. medida. A senhora, qual é a medida da circunferência? É a circunferência abdominal, né? Certo. Tem um pai ou irmão com diabetes. Problemas na família, eu posso ter riscos de desenvolver diabetes? Isso, na verdade, um fator de risco é a história familiar também, né? Num parente de primeiro grau. Então, pais ou irmãos diabéticos também devem alertar o indivíduo para procurar um atendimento e dosar sua glicemia. O controle tem que acontecer dentro de casa, né, doutora? Isso. Tem alguma outra condição de saúde que pode estar associada ao diabetes, como a doença renal crônica? Isso. Na verdade, tem várias doenças que podem estar relacionadas ao diabetes, né? Então, não só a doença renal crônica, mas como a gente falou, a hipertensão, a dislipidemia, problemas mais raros, outros problemas endócrinos. Dificilmente está sozinha a diabetes? Dificilmente está sozinha. Certo, doutora. Teve bebê com peso superior a 4 quilos ou teve diabetes gestacional? Isso, então. Se a mulher teve um bebezinho com mais de 4 quilos, ela tem que estar alerta da possibilidade dela desenvolver diabetes, tá? Porque o que a gente chama de fetos macrossômicos, né? Ela ou o bebê? Na verdade, os dois, mas ela principalmente, né? Então, isso pode acontecer em mães diabéticas. Então, se ela não fez diagnóstico de diabetes durante a gestação, mas ela teve um bebê grande, né, com mais de 4 quilos, ela também deve estar alerta, porque isso é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. Tem síndrome de ovários policísticos. Isso, muita gente já conhece essa doença, né? Essa síndrome também está relacionado com diabetes. Ela aumenta a nossa resistência à ação da insulina. Então, a insulina não age bem, pode não agir bem nas portadoras dessa síndrome. Tudo bem, doutora Estela, vou pedir só uma pausa aqui para a senhora, para o pessoal de casa. Nosso assunto tem muito ainda a render. A conversa está bacana, né? Falar sobre os cuidados relacionados ao diabetes que vem crescendo no país. Nós vamos para uma pausa bem rapidinha, mas daqui a pouco a gente continua explicando para o pessoal de casa um pouco mais sobre o diabetes. Viver bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Viver bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Muito bem, a você que está acompanhando o nosso Viver Bem hoje aqui na tela da SIC TV, estamos falando sobre diabetes. 9% da população do Brasil tem a doença, muita gente tem a doença já, mas ainda não sabe, não conhece os riscos, não sabe quais são os fatores que podem influenciar na sua qualidade de vida. Estamos conversando com a doutora Estela Carvalho, ela que é endocrinologista, está falando sobre os riscos, né, as consequências, os fatores associados ao diabetes. Então, voltando aqui para o nosso plasma, doutora, queria que a senhora explicasse, teve diagnóstico de alguns distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar. Qual é a relação com diabetes? A relação é que as pesquisas mostraram que nessa população, em comparação com a população que não tem esses distúrbios, eles têm uma incidência um pouco mais elevada de diabetes. Então, é um fator de risco também, está relacionado. Tá certo. Vamos ao próximo, então. Tem a apneia do sono. Isso. A apneia do sono, na verdade, é considerado um fator de risco para qualquer doença cardiovascular. Então, esses indivíduos têm um risco maior de desenvolver esses problemas e tem que pesquisar o diabetes. Certo, vamos mais um fator. Recebeu prescrição de medicamentos da classe dos glicocorticoides.
corticoides. Isso é o famoso corticoide, né? Então, pessoas que tomam corticoide em doses altas por período prolongado também devem pesquisar o diabetes, porque é uma substância que aumenta o açúcar no nosso sangue. Então, quem faz algum tipo de tratamento com corticoide tem uma possibilidade de desenvolver a doença? Inclusive, ele pode desenvolver diabetes pelo próprio uso do corticoide. Tá certo, doutora. Vamos sentar mais uma vez para conversar um pouco, porque todos esses fatores estão relacionados principalmente ao tipo 2, né? Isso. Isso. Qual seria o tipo 1? Tá. O diabetes tipo 1 já é uma doença diferente que cursa com o mesmo problema, que é a hiperglicemia, né? O açúcar alto também. Só que no diabetes tipo 1, o problema é uma doença autoimune, onde o indivíduo ele vai produzir anticorpos que vão atacar o próprio pâncreas. Consequentemente, vai destruir as células produtoras de insulina e ele não vai conseguir produzir insulina. Mas essa deficiência, estar imune nesse quesito, nascemos com isso ou desenvolvemos na fase da infância, na vida adulta? Isso. Então, o indivíduo já tem uma predisposição genética, então ele já tem uma genética que um dia ele vai desenvolver esse problema. E em algum momento da sua vida, geralmente na infância ou adolescência, esses anticorpos eles podem se elevar no sangue e atacar o próprio pâncreas. Isso aparece mais ou menos em que idade da criança? Varia muito, pode aparecer dos 5 aos 10 anos, pode aparecer do período de adolescência, pode aparecer aos 20 anos. Na verdade, o diabetes tipo 1, ele pode aparecer em qualquer idade, mas é mais comum na infância e adolescência. Inclusive, doutora, a gente acompanhou uma história, né? Uma mãe que tem uma filha com diabetes, a rotina é diferenciada, Sim. Tem que haver um cuidado. Eu convido a senhora, então, para assistir junto comigo um pouquinho da nossa história de hoje. Lohane tem 7 anos. Uma menina doce, brincalhona e muito esperta. A brincadeira preferida, acredite, é o dominó. E ela diz que é muito boa no jogo. Já ganhei umas 5 ou 7 vezes da minha mãe e do meu pai. A rotina de Lohane começa bem cedinho. A mamãe Anne prepara o lanche e leva a pequena para a escola. Ela estuda em tempo integral e é uma das alunas mais ativas. Até aí, tudo normal. Mas por trás desse sorriso largo, tem uma rotina que às vezes é bem cansativa. Lohane tem diabetes do tipo 1. A doença foi diagnosticada quando a menina iria completar 3 aninhos. Eu pedi para fazer um exame de diabetes, que a minha sogra falou assim: Anne, pelos sintomas da tua filha, ela pode estar com diabetes, que ela sentia muita sede, ela urinava bastante, ela não dormia à noite, ela já não estava se alimentando direito. Desde o diagnóstico e com as complicações da doença e a necessidade de um acompanhamento de perto, Anne teve que deixar o emprego. Foi uma época que era bem descompensada a glicemia dela. Aí eu tomei uma decisão de parar de trabalhar para me deixar ela ter uma vida mais saudável, até ela aprender a se cuidar. A criança com diabetes deve fazer o controle da glicemia, que é a concentração da glicose no sangue, com o exame de ponta de dedo várias vezes ao longo do dia. Programação que Lohane já está acostumada. Mas o diabético também pode ter que aplicar insulina. Já essas aplicações incomodam a menina. Tem local que ela chora, tem local que ela não chora. Às vezes ela não quer. Aí eu me estresso com isso, porque eu não quero ver o sofrimento da minha filha. Lohane faz parte de uma estatística internacional que aponta que atualmente mais de 14 milhões de pessoas no Brasil sofrem com a doença, que é crônica e caracterizada pelo aumento da glicose no sangue. O distúrbio acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir a insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo. A insulina promove a redução da glicemia ao permitir que o açúcar que está presente no sangue possa penetrar as células para ser utilizado como fontes de energia. Se não tratada, a diabetes pode causar insuficiência renal, amputação de membros, cegueira, doenças cardiovasculares como AVC, o conhecido derrame e também infarto. No começo da doença e sem muitas informações, a mamãe Anne passou por um grande susto.
Então ela chegou a passar mal, a gente não conseguiu naquele momento dar nada para ela ingerir, porque a língua dela enrolou, então a gente teve que levar ela para o pronto-socorro imediato. Aí ela entrou em coma lá, na parada respiratória. Hoje melhor informada e com todo o acompanhamento médico, mãe e filha passaram a ter uma rotina mais saudável. Mesmo com a alimentação controlada e as aplicações necessárias, Lohane se considera uma menina como qualquer outra. E na escola, ela tira de letra os constantes questionamentos. Quando a mãe chega para aplicar a insulina, eles perguntam o que era, né? E a mãe fala, aí eles vão saber. Orgulho para a mãe Anne, que procura instruir a menina sobre a doença e a ensina sobre todos os passos para fazer o controle da glicemia. Quando ela percebe que ela não está se sentindo bem, porque ela sente muita fome, tremor, e ela vai lá na mochila dela, mede a glicemia. Se tiver baixa, ela sabe que eu já ensinei todas as taxas para ela, de quanto tá alto, quanto tá baixo. E no final das contas, a diabetes aproximou ainda mais mãe e filha. É um amor que não se mede. Ela fala que eu sou um amor que vale mais que diamante para ela. E eu digo a mesma coisa, né, minha filha? Que vai ser mais que diamante pra mamãe, né? Te amo, minha flor. Dá beijo, mamãe. Doutora, então a gente entendeu ali que tem todo um trabalho diferenciado, uma rotina diferenciada, mas no caso da criança, por exemplo, a mãe, a Anne, ela não teve como evitar isso, né? A criança que vai ter essa deficiência imunológica já vai acontecer e se manifestar ali na infância. Isso, realmente não tem como a gente prevenir, né? Então é um problema que tem de ordem que a gente não consegue, não está relacionado com o estilo de vida. Qualquer pessoa pode desenvolver diabetes tipo 1, né? E não, sem ter relação como o diabetes tipo 2 com os hábitos de vida. A vantagem do diabetes tipo 1 em relação ao diabetes tipo 2 seria que o diabetes tipo 1 ele se manifesta clinicamente, então ele sempre vai apresentar sintomas e fica mais fácil de diagnosticar. Já o diabetes tipo 2, a gente precisa conhecer os fatores de risco, porque muitas vezes é uma doença silenciosa que pode levar anos para ser diagnosticada. E no caso do diabetes tipo 1, por ser uma deficiência desenvolvida já na infância e não estar relacionada a hábitos incorretos, vai passar isso, vai ter um momento na vida adulta que a criança vai, de repente, criar uma imunidade e que vai funcionar corretamente? Isso. Ou é algo que se arrasta para a vida toda e, de repente, se não houver o cuidado, pode ter um agravo para um diabetes tipo 2? Isso, olha, na verdade, o diabetes tipo 1, até o momento, não tem cura, né? Então, ele desenvolveu o diabetes, infelizmente, ele vai ser diabético para o resto da vida, pelo menos até o momento. A gente não tem cura para o diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, a gente também, infelizmente, não pode falar em cura. A gente pode falar em situações que podem reverter o estado de hiperglicemia quando ele está inicial, que é a perda de peso, mudança de hábitos alimentares, prática de atividade física, mas a gente realmente, nesse momento, não pode falar em cura do diabetes. Qual seria a diferença no acompanhamento, no controle do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2? Já que a criança ela vai carregar isso para a vida toda, vai ser um adulto com diabetes. Isso. Existe uma diferença no tratamento em si, no controle em si? Na verdade, são doenças diferentes que cursam com o mesmo problema que é o açúcar alto. Mas os cuidados vão ser praticamente os mesmos. No diabetes tipo 1, a grande diferença vai ser que vai necessitar do uso de insulina exógena, né, que é o medicamento insulina, desde o início. No diabetes tipo 2, é possível iniciar o tratamento com medicações orais, com comprimidos. E, eventualmente, com o passar dos anos, ele pode vir a necessitar do uso de insulina também. Só que o diabetes tipo 1, ele precisa de insulina desde o diagnóstico. Então, não é todo diabético do tipo 2 que tem a necessidade da insulina? Não, não é todo diabético tipo 2. Por isso da importância do controle. Exatamente. Muito bacana, doutora. O assunto é bem amplo, né? Na verdade, bem extenso. Então, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre a diabetes. Ainda temos o diabetes gestacional, algo que preocupa as mamães. Você de casa vai entender um pouco mais sobre o assunto daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.
Viver Bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Viver Bem falando hoje sobre diabetes. Já conversamos com a doutora Estela sobre o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e agora tem o diabetes gestacional, que pode surgir então durante a gravidez, doutora? Isso, então, o diabetes gestacional é definido como qualquer alteração da glicemia durante a gestação. Então, se a paciente ela vai fazer um pré-natal, com toda certeza o obstetra deve triar a possibilidade de diabetes gestacional dela em algum período da gestação. Geralmente é com 24 semanas, mas ele pode pesquisar diabetes antes se ela tiver algum fator de risco para diabetes. Fator de risco, doutora. Vamos falar novamente sobre o fator de risco, desta vez falando sobre diabetes gestacional. Quais são os fatores, né, de risco para o desenvolvimento do diabetes gestacional? Idade materna mais avançada. Sim, então, uma incidência maior foi vista de diabetes gestacional nessa população, nessas mães que engravidam mais tarde, né? Certo. Então vamos ao próximo fator de risco do diabetes gestacional: ganho de peso excessivo durante a gestação. Isso, como eu falei, a obesidade, o excesso de peso, o ganho de peso está muito relacionado com a alteração da glicemia. A mamãe não pode se sentir à vontade, estou no meu período gestacional, posso comer à vontade para matar os desejos do bebê. Tem que haver um controle. Cuidado com o ganho de peso durante a gestação também. Que é o sobrepeso ou obesidade para aquelas que já têm um sobrepeso e acabam engravidando. Isso, então, na verdade, quando a gente fala de excesso de peso, ganho de peso, a gente coloca essa paciente como fator de risco já para diabetes prévio à gestação. Então, se ela já tem excesso de peso e engravida, ela já tinha um fator de risco para o próprio diabetes tipo 2. Então, tem que ser pesquisada antes daquele período habitual da gente pesquisar o gestacional. Tá certo. Os ovários policísticos também são um problema relacionado ao diabetes gestacional, né? Falamos também no tipo 2. História prévia de bebês grandes, mais de 4 quilos, ou de diabetes gestacional? Tá. A paciente que teve diabetes gestacional, ela depois do parto, ela pode normalizar a glicemia dela. Só que mais tarde na vida dela, ela também tem possibilidade de desenvolver diabetes tipo 2. Então, ela deve continuar a ser acompanhada. Os fatores de risco do diabetes tipo 2 estão bem próximos, né, doutora, do diabetes gestacional? Isso. Na verdade, a gente tem que lembrar, como eu falei antes, que a pessoa já podia ter diabetes ou então algum grau de alteração na tolerância à glicose antes mesmo de engravidar. Então, esses fatores de risco, eles podem se sobrepor. Gravidez de gêmeos pode oferecer algum tipo de risco de desenvolver o diabetes gestacional? Olha, a gestação múltipla, ela precisa ter um acompanhamento, porque, principalmente um obstetra, claro, né? Mas a gente não tem uma relação que isso aumente, não tem muita, vamos dizer assim, muito consenso em relação ao risco de diabetes gestacional à gravidez gemelar. Pode ter saído algum estudo que tenha demonstrado um risco maior, mas isso não é realmente um consenso. Qual seria a sua principal orientação, doutora, então, para as mulheres que estão passando pelo período gestacional e estão preocupadas com o diabetes? Então, ela precisa procurar um médico, né? Claro, ela tem que estar fazendo pré-natal com um médico. Ela pode ser necessário encaminhá-la ao endocrinologista, ao nutricionista. Muitas vezes no diabetes gestacional a gente consegue fazer o controle apenas com dieta. Mas em alguns momentos a paciente vai precisar de tratamento medicamentoso. Por isso então, a importância, né, de ter um acompanhamento múltiplo de vários profissionais. Sem profissional dúvida. completa o trabalho do outro. Isso. Eu vou pedir, inclusive, doutora, que a senhora sente um pouquinho para participar com a gente aqui, porque eu vou conversar agora com a enfermeira Carla Mendes. Ela que trouxe alguns produtos especiais, uma linha especial justamente para os diabéticos. Bom dia, Carla. Satisfação em recebê-la. Bom dia, a satisfação é minha. Bom, Renata, eu trouxe aqui alguns produtos que vai fazer a prevenção e, obviamente, posteriormente, o tratamento. Eu vou iniciar com a parte da prevenção. Por que a prevenção? Porque ela se torna muito importante na questão da pessoa com o diabetes.
onde eu preciso que esse paciente ele se preocupe constantemente com a questão dos pés dele, em secá-los bem, hidratá-los também, onde eu preciso que ele faça o controle da glicemia dele para saber se ele está seguindo a alimentação adequada. Eu preciso que ele se preocupe constantemente com toda essa questão. Para isso eu trouxe o nosso produto que se chama Atractaim. Ele é um creme hidratante onde eu tenho que, na composição dele, a ureia, que é um super hidratante. Então eu preciso que esse paciente ele pegue toda vez que ele for fazer a higienização dos pés, seque-o corretamente e passe ele uma pequena camada fina para poder fazer uma hidratação. Ele pode passar constantemente com esse produto, não tem problema, não tem contraindicação. É como se fosse um hidratante convencional, né? Mas a sua composição, ela é diferenciada. Isso, ela é mais condensada. E nisso eu vou fazer o quê? Uma pequena esfoliação. Porque o paciente diabético, ele tem um crescimento de pele muito grande, onde eu preciso que esse paciente, ele precisa remover. Por quê? Porque vai causar fissura. Abrindo uma fissura, ele pode causar uma lesão. E a lesão do paciente diabético, ela se torna mais difícil no tratamento. Inclusive, Carla, deixa eu só perguntar para a doutora, por que dessa dificuldade, doutora, de recuperação e de evitar a lesão? Qual é a importância de evitar a lesão no caso de pessoas diabéticas? Como eu tinha falado no início, o diabetes aumenta o risco de amputações, né? Porque, como você lembrou, a hiperglicemia, na verdade, ela altera a cicatrização. Então, açúcar alto no sangue, ela lesa, de maneira geral, a célula e a sua função. Então, a função da célula de cicatrização, ela também pode estar prejudicada, né? E uma ferida, um ferimento no pé, ele pode ser uma porta de entrada para bactérias, né? Então, pode levar a uma infecção de diferentes graus, inclusive graves, né? E pode necessitar, inclusive, até de amputações, porque junto com o problema da cicatrização, ele pode ter problema vascular, ou seja, os vasos podem não estar sadios o suficiente para irrigar aquela lesão. E aí, Carla, essa linha pode ajudar, então, a evitar a fissura, no caso de prevenção, né? Isso, no caso de prevenção. Outro produto que eu tenho para prevenção são as calcanheiras, que ele vai ajudar a distribuir o peso do paciente e o impacto ao chão. Então, o paciente que ele tem o diabetes, ele tem menos sensibilidade. Então, toda vez que ele topar em alguma pedrinha, em topar em ambiente mais grosso, ele não vai sentir um impacto. Por isso, o motivo da calcanheira. Ela é realmente feita de silicone, então toda vez que o paciente for sofrer o impacto, vai ser amortecido. A mesma questão da palmilha. A palmilha, ela vai distribuir todo o atrito do pé. Então, vai fazer toda aquela parte da prevenção. Tem essa sensibilidade fragilizada, doutora? Na verdade, o açúcar alto, ele pode lesar os nervos, né? Então, o paciente, ele pode não ter a exata percepção da dor e da necessidade de ele equilibrar o peso do próprio corpo. Por exemplo, Renata, nós três aqui que estamos conversando de pé, a gente sem perceber, a gente está mudando sempre um pouquinho de posição para distribuir o nosso peso em cima da nossa sola do nosso pé, mesmo sem perceber. Já o diabético, como ele tem alteração na sensibilidade, ele não tem uma sensibilidade boa, ele pode estar pressionando, concentrando o peso dele em uma parte do pé, em um foco do pé. Ele não tem essa sensibilidade protetora para distribuir o peso do corpo dele. E ele está pressionando aquela região do pé no solo, né, no chão. Isso pode, a longo prazo, levar a perfurações, né? A pele vai ficando fininha, o sangue não chega lá direitinho, aí fica com facilidade a formar feridas. O que mais que a gente trouxe aqui? O que mais que temos aqui na nossa mesa especial hoje, Carla? Então, aqui temos também a meia própria para o diabético. Ela vai fazer o quê? Ela permite que o paciente possa calçá-la sem ter que apertar. Então, não vai ocorrer o risco da corrente sanguínea ser... De que forma que isso pode facilitar, doutora? A meia sem costura. Então, a costura, na verdade, ela pode funcionar como uma pressão num ponto, né? Então, se a gente não quer que o pé do paciente diabético sofra pressão para não perder que o sangue chegue naquele local.
Então, se você apertar ali, o sangue não circula bem naquele local. Então, para evitar problemas de que o sangue não chegue naquele determinado ponto. Agora, dentro dessa linha, o mais importante para todo diabético é o aparelhinho para controle, né, doutora? Importante. Inclusive, eu vou ceder, tá, doutora? Meu dedo, a senhora Tudo bem. faz, mostra que demonstra pro pessoal de casa. É tão fácil, gente. Com carinho, tá, doutora? Por favor. Tá. A gente vai... Cadê a agulhinha? A lanceta. Aquela lancetinha para colocar todo aqui. diabético tem esse aparelhinho em casa, né? Tem que ter esse aparelhinho em casa que é para ter um controle, independente de ser o tipo 1 ou o tipo 2. Tá. É tão fácil, gente. Isso daqui é um aparelhinho que serve para a gente medir como é que está a nossa glicemia em qualquer momento. Então, você pode portar, pode estar o tempo todo com esse aparelho, ter em casa, levar para o seu trabalho, para você monitorar a sua glicemia. Aí você vai colocar uma lancetinha aqui dentro. Importante que as mãos estejam higienizadas. Limpas. Isso, você que não lava seja a mão. com álcool, né? Isso, você não coloca álcool porque o álcool ele vai interferir na leitura, né? Então a mão tem que estar simplesmente limpa. Lavou com água e sabão, secou, né? Você mesmo pode fazer isso em casa, é você que faz, na verdade, você que monitora. Paciente é o próprio paciente que mede, né? Isso, né? Então, geralmente os aparelhos vêm com um lancetador, né? Aí a gente faz aquele clique, tá pronto aqui a lanceta, né? Aí a gente vem com a fita para fazer a leitura da glicemia, vai colocar no aparelho, é extremamente simples, né? A gente coloca no aparelhinho, só introduzir, aí vai aparecer na telinha, provavelmente não vai dar para ver exatamente, mas vai aparecer na tela o desenho de uma fita e o desenho de uma gotinha. Então é esse o momento que o aparelho está pedindo a gotinha. Daí a gente pode pegar numa polpa digital, né? De preferência na lateral do dedo, Renata, porque a gente não vai ficar pegando nas coisas com a lateral, para doer menos. Aí a gente pega uma polpa digital, a lateral, aí com o lancetador vem aqui, ó, lancetou, aí vai aparecer já a bolinha de sangue. O que a gente vai fazer? Vai coletar essa bolinha de sangue com o aparelhinho, ele já soou, fez um barulhinho, um alarminho e vai aparecer a sua glicemia nesse exato, daqui a pouquinho. O ideal para um primeiro controle... 101, a tua glicemia agora, mas você está alimentada, né? Então, na verdade, isso daqui serve para a gente fazer controle, não diagnóstico. O diagnóstico já é em jejum. Isso, o diagnóstico a gente faz com glicemia de jejum, geralmente, né? Esse aparelhinho, ele serve para a gente fazer o nosso controle, para saber se a nossa glicemia está nos alvos. Tá certo, doutora. Só para a gente encerrar nossa conversa agora sobre a linha de produtos, quantas vezes por dia um paciente diabético tem que medir a sua glicemia? Isso vai ser individualizado, tá, gente? Por isso que você precisa ter um acompanhamento médico. Então, o número de vezes que você vai ter que medir a glicemia está relacionado com o seu próprio controle. Então, você no consultório médico, o médico vai te dizer, quer que meça 3 vezes, 4? 2, enfim, isso é individualizado. Tá certo, doutora Carla. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. A Carla, que é enfermeira, trouxe uma linha especial, tanto preventiva, né, para evitar os agravos do diabético, quanto até a de tratamento, que é para acompanhamento, né, Carla? Agradecer também a Socibra por trazer todos esses materiais aqui pra gente. Muito obrigada pela sua participação, Carla. Eu que agradeço. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta então falando mais sobre diabetes. Saiba os cuidados com a sua alimentação. Então não saia daí que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. De volta com o nosso Viver Bem, continuamos com a doutora Estela Carvalho, ela que é endocrinologista. Batemos um bate-papo com a Carla Mendes, ela que é enfermeira e apresentou uma linha de produtos da Socibra para pessoas diabéticas. E agora eu converso com o nutricionista Raimundo Matos, que vai mostrar aqui
uma receita especial e ainda falar um pouco sobre o cuidado com a alimentação, porque é muito importante para quem tem diabetes ter esse cuidado para a vida toda, né? Bom dia, Raimundo. Bom dia, Renata. É isso mesmo. O controle da glicemia através da alimentação, depois que passar pela parte do endócrino, do médico, é muito importante para poder ter uma vida um pouco mais ativa, sem os problemas das alterações glicêmicas durante o dia, né? Então, tem alguns alimentos que têm que ser evitados e outros consumidos um pouco mais. Por isso é importante ter de repente passar pelo nutricionista, montar um cardápio, aprender um pouco do que eu posso, o que eu não posso, quando eu sou diagnosticado com diabetes? Sim, sim. Isso é muito importante, porque é através da alimentação que vai dar continuidade ao tratamento, né? Ter uma qualidade de vida bem melhor, né? Sem as alterações que podem ocorrer durante a alimentação, que ele fizer um pouco mais, assim, digamos, um pouco mais calórica, um pouco mais glicêmica, né, para o controle da insulina mesmo. Existe algum tipo de linha de alimentos especiais para diabéticos ou não? Não existe uma linha específica para o diabetes, né? O diabetes ele é controlado através da alimentação, né, e da modulação dos médicos quando faz a primeira parte no consultório médico, aí parte para o nutricionista, e são alguns alimentos que faz o controle glicêmico, são modulados no cardápio dele para poder melhorar a questão da glicemia e evitar alguns que provavelmente pode subir muito a questão do açúcar no sangue, então. Para a gente esclarecer um pouco sobre quais são os mitos, quais são as verdades, eu vou mostrar aqui, Raimundo, alguns alimentos, inclusive esse, o pão branco. As pessoas devem comer pequenas quantidades, não podem comer os riscos como o amido, que é encontrado no pão branco, no pão, na batata. Qual é a relação do diabético com esse alimento? Pode ou não pode? O pão branco ele não pode ser consumido pelo diabético, principalmente quando ele estiver com o açúcar alterado no sangue, né? Dá preferência um pouco mais à linha mais integral, que tem um pouco mais de casca, que atrasa um pouco a questão da glicemia. Então, o pão branco, para o diabético, ele tem que ser um pouco restrito. Restrito ou não pode de forma alguma comer o pãozinho? Restrito, desde que a glicemia, o açúcar no sangue esteja controlado. Porque qual seria o principal elemento? Seria o amido. O amido, que ele se transforma em açúcar muito rapidamente, né? Que não tem nenhum teor de fibra, não tem nada a não ser o trigo mesmo branco, né? Que é o trigo branco. Então, ele se transforma em açúcar muito rapidamente na corrente sanguínea. E há uma liberação de insulina muito forte. Vou recolher esse alimento, Raimundo. Quero saber agora. Esse é difícil, viu? Difícil para o pessoal de casa. O chocolate. Chocolate. No nosso caso, é o chocolate dietético, certo? O chocolate pode ou não pode? Vamos esquecer o dietético. Inicialmente, o doce, pode ou não pode? Não, o normal ele não pode ser consumido, porque ele tem grandes quantidades de açúcar na preparação dele. Não comer chocolate convencional. Convencional. O dietético? O dietético pode ser consumido, mas também não é à vontade, né? Porque o diet light ele tem uma certa restrição também. Não é porque ele é diet ou é light, porque ele vai ser consumido em grande escala. Não, é com controle, isso é mais para matar uma vontade do doce, né? Que o diabético ele tem uma necessidade muito grande a partir do momento que você restringe alguma coisa assim. Falando nessa questão de linhas light, zero... Opa! O iogurte. Pode ou não pode? O iogurte é um bom alimento para o diabético, né? Ele pode ser consumido principalmente em lanches intermediários. Mas qual tipo escolher? O integral pode ser e o desnatado também, né? O iogurte convencional, o industrializado, aquele que vem com saborizado, vem adocicado, né? Não é uma boa escolha você consumir esse tipo de iogurte, porque ele geralmente tem bastante açúcar também na composição dele. Então, se for o açúcar, o iogurte mais integral, aquele mais produzido sem muito sabor, ele é mais indicado, porque ele contém cálcio e ajuda na questão do diabetes. Agora, esse alimento aqui, eu quero saber se entra na mesma linha do pão, a batata. Na mesma linha do pão. A quantidade de amido da batata, principalmente a batata inglesa, que é a batata amarelinha, né, aquela branca, ele não pode, tá? Por causa da quantidade de amido que ele contém na composição. Já a batata doce tem um pouco mais de fibra, é melhor ser consumida a batata doce. Apesar de ser batata doce, pode. Pode, o nome, né? Batata doce. Mas é por causa que a batata doce não é uma batata, ela na realidade é uma raiz tuberosa,
que é bem diferente da batata inglesa, que é o fruto da planta. A outra é a raiz. O famoso biscoitinho água e sal. Pode ou não pode? Não, água e sal ele tem altos teores de farinha de trigo e é um produto que tem que ser evitado pelo diabético. Agora, eu vou pedir, por favor, Raimundo, para você preparar a receita de hoje, enquanto a gente conversa até sobre o restante dos alimentos. O que você preparou, o que você trouxe para ensinar o pessoal de casa? Bem, a gente vai preparar uma vitamina para um lanche intermediário, que é o horário de pico de maior fome do diabético. Tirando o café da manhã, o almoço e a janta, os lanches intermediários é onde ele tem mais uma probabilidade de consumir uma coisa menos dietética, né? Com uma quantidade de açúcar maior. Então, aqui a gente tem um exemplo de um lanche bem bacana para o diabético, para ser consumido para o controle glicêmico, né? E a gente tem vários produtos aqui, como a linhaça, que vai oferecer para o diabético uma quantidade de fibra, que vai justamente melhorar a questão da digestão, porque atrasa um pouco a absorção da glicose através do intestino. Tem ômega 3, que é um produto anti-inflamatório, né? Muito bom para a célula. Né, ele desinflama a questão celular. O abacate também ele é rico em ômegas, principalmente o ômega 9. E é um fruto saudável com índice glicêmico baixíssimo, né, para ser preparado. E o leite, que é uma fonte de proteína, apesar de ter uma quantidade de gordura um pouco maior, mas também é muito benéfico para o diabético, desde que ele não tenha nenhum problema de gordura mais alterada, uma dislipidemia, né? E aqui o dilema, né? Para quem não consegue o famoso adoçante, sem o açúcar, né? Sem ter o sabor adocicado, o ideal é o adoçante, mas que tipo de adoçante? O adoçante mais utilizado é o mais natural possível, aqueles que são derivados mais de raízes, de planta em geral, né? O stevia, que é um adoçante que é a marca que vem de uma planta chamada stevita, então ele é bem indicado para o diabético, porque ele não é derivado de sódio. Então, o adoçante que é derivado de sódio, aqueles monossódicos, o sódico em si, eles têm uma tendência a aumentar a questão da pressão arterial, principalmente se o diabético for hipertenso, né? Então, procurar os adoçantes mais naturais, não derivados de sódio. Tá certo. Vamos à receita, então? Vamos à receita. Apesar de o pessoal não ter hábito de consumir linhaça, né? É um produto, não é tão caro assim, e é um produto super saudável. Que a gente pode misturar no iogurte, na vitamina, né? Isso. E faz com que a sua alimentação aumente o teor de fibra, que não tem-se o hábito muito de consumir uma quantidade de fibra, né? O produto industrializado, ele acaba sendo prioridade por ter vindo até a questão financeira de alguns diabéticos. É o mais fácil também de ser adquirido. Então, são produtos bem legais. Basta uma colher de sopa cheia de linhaça, já é o suficiente para você ter uma boa quantidade de fibra e uma boa quantidade de gorduras boas, né? O adoçante vai do paladar, mas o mais indicado mesmo são 5 gotas, é o suficiente, porque com a industrialização, o paladar das pessoas fica um pouco contaminado. Então, deixa de usufruir o sabor natural de uma fruta, de um abacate, né, da linhaça. Então, o objetivo principal justamente é você sentir o sabor do natural de novo, né, e tirar um pouco daquele vício do industrializado. Então, 5 gotas é o suficiente. Agora vamos bater a nossa vitamina. A apresentadora tá com fome, viu? Como é que... Pô. Bem rápida, bem prática. Bem rápida, bem prática. Quando você vai servindo, eu queria até ir perguntando, eu poderia, de repente, fazer isso com um suco de maçã? Com suco de maçã, ótima opção. Tem o índice glicêmico baixíssimo. Pode ser consumido pelo diabético. Então... E o suco de laranja? Suco de laranja, o natural, sem açúcar, né?
Se preferir colocar um pouco de adoçante, mas não é o indicado. O indicado é você usar a fruta realmente da forma mais natural dela. Mas a laranja pode? Pode. E, de repente, gosta de um suco de beterraba com cenoura. Aí a beterraba já tem um teor de açúcar um pouco mais alto e não pode pro diabético. Beterraba não pode? Não. Poxa, mas a cenoura? A cenoura pode. A cenoura pode. Então tá pronta a nossa receita. Pronta a receita. Agora você experimente. Vamos saber se o sabor, né? Se Isso. vai ter um diferencial. Mas você é fitness, você vai gostar da vitamina. Muito boa. Muito boa. Boa mesmo. Ela não fez nenhuma careta, nem ficou nem a Muito boa. A pontinha gente dos não olhos. sente o sabor daquele adoçante convencional, Não, né? por quê? Porque ele não tem resíduo. É um adoçante excelente porque ele não deixa resíduo. Não é aquele residual do industrial, do sódio, que às vezes o sódio ele dá um resíduo Então, procurar na boca. sempre o Stevia. Eu quero agradecer, Stevia. Raimundo, pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Agradecer também a doutora Estela Carvalho, a Carla Mendes, que passou aqui pelo nosso estúdio mostrando toda uma linha especial. É uma forma de mostrarmos ao pessoal de casa como viver com diabetes, como conviver com a diabetes de forma saudável, ter uma qualidade de vida. Esse foi o nosso Viver Bem de hoje, esclarecendo alguns temas para você. Agradecer também à faculdade, ao Centro Universitário São Lucas, né, que recentemente se tornou um centro universitário muito bacana. Então, encerramos o nosso programa de hoje. Sábado que vem tem mais.